Dados importantes do Brasil e os mercados internacionais sobem hoje antes do feriado lá nos Estados Unidos. Isso e mais, então, aqui no nosso Morning Call, dia 26/11 de 2025. Bom dia a todos, por aqui Max Braga. Bora lá acelerar aqui nas notícias do mercado financeiro. Bom, Brasil, então, já começando com os dados, que essa semana vamos ter a divulgação de vários dados importantes. O setor externo, então, apresentou resultados mistos nos dados que vimos ontem. As transações correntes de outubro apresentaram um déficit de 5,12 bilhões. Isso foi levemente acima da projeção, projetado era um pouco menos do que isso, 4,85, mas também foi melhor do que o saldo negativo observado em setembro, que estava ali na casa dos 9,77 bilhões, isso de dólares, tá? Bom, já o investimento direto estrangeiro, o IED, ele somou 10,94 bi e superou o patamar do mês anterior, mantendo aí o ritmo de um ritmo robusto, né, de aportes, de entrada de valores de capital produtivo, tá? Bom, para essa quarta-feira, relevante aqui no Brasil mesmo, a gente tem que deve orientar os mercados, inclusive o IPCA 15, esse é o foco do dia de hoje, ele será divulgado às 9 horas. No último registro, 0,18% e no mês, né, e 4,94% em 12 meses. Vamos ver, né, como que vai ser isso. E também teremos os dados de empréstimos bancários saindo agora do mês de outubro, tá? Isso tudo deve orientar bastante coisa do mercado. Outro dado internacional interessante, às 10h30, os Estados Unidos divulgam a segunda leitura do PIB do trimestre, após um crescimento preliminar por lá de 3,80%, tá? Bom, na parte da tarde tem também a leitura do PCE, que é a principal medida do Fed lá dos Estados Unidos para se orientar ali em relação aos juros. Já falamos mais sobre isso, né? Bom, mercados internacionais, então, ontem, né, fecharam o pregão em alta. Dow Jones avançou 1,43, o S&P 500 0,91 e a Nasdaq teve uma valorização de 0,67%. O Brasil também acompanhou esse dia de alta lá fora e registrou a marca de 0,41 de alta, fechando aos 155.910 pontos. Os destaques então ficaram com 11 Minas, 6,43 de alta, Magazine Luiza também subindo 3,64, os destaques negativos da sessão, Braskem 3,72 e Marfrig 3,27, tudo bem? E então chegamos aos dias não, né? Ao dia de hoje, véspera de feriado nos Estados Unidos, e os mercados por lá operam em alta, impulsionados por dados fracos, como a gente analisou aí alguns dados de consumo e etc. do lado da economia americana e também pelo aumento de apostas, por uma redução de juros, então, na próxima reunião. Veja como muda as coisas, né? Até agora eu estava falando que não ia ter mais corte, etc, etc. Até pouco tempo atrás fiz um vídeo aí com capa, o corte azedou, mas a probabilidade agora da ferramenta Fed Watch da CMA já aponta ali aproximadamente 85% de chance de um corte de 0,25% já na próxima reunião do Fed, agora em dezembro. Tá? O otimismo também ele aumentou bastante por conta de uma declaração do secretário de Tesouro dos Estados Unidos, o Scott Bassett, dizer que há uma chance muito boa, entre aspas, de Donald Trump anunciar um novo presidente do Fed antes do Natal. E as expectativas são em Kevin Hassett, e ele é diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, e ele é visto pelo mercado como uma pessoa que é defensor de juros mais baixos. Então isso aumentou as apostas, né? Bom, a confiança do consumidor também por lá registrou em novembro a sua maior queda desde abril, então todo esse conglomerado das coisas agora
vira aí a chave para quem sabe então mais uma queda de juros por lá. Na verdade, isso é bom, né, pro mundo, assim por se dizer, né? Mas, enfim, aguardemos. Dow Jones Futuro, então, opera 0,26 de alta, S&P Futuro 0,37 e a Nasdaq 0,48. Os mercados na Ásia e no Pacífico acompanharam meio que as expectativas de Wall Street, ficaram meio mistos ali, mas em geral subiram um pouquinho em relação às notícias sobre a queda de juros. Na China foi um dia negativo, 0,15, muito pouco. Japão subiu 1,85. Em Hong Kong, 1,17. Na Índia, 0,13. Na Austrália, 0,81. Só a China ficou no sinalzinho negativo. Tá? Os mercados na Europa, no dia de hoje, operam em alta, também com um aumento de expectativas sobre o Federal Reserve. E no Reino Unido também, todas as atenções voltadas para o orçamento de outono, que sai hoje, nessa quarta. Inclusive, a ministra das Finanças por lá, a Raquel Reeves, pretende revelar, está prestes lá a revelar os planos de gastos e tributação para o próximo ano. Estoque 600, então, 0,50, todo mundo no positivo, tá? 0,50, DAX na Alemanha 0,45, no Reino Unido 0,29, na França o CAC 0,54 e na Itália o MIB 0,43, perdão. Todo mundo sinal positivo. Para encerrar então, os preços do petróleo, eles operam perto da estabilidade, após ali fecharem na mínima também já do mês. Isso são parte ali dos sinais de um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia vem se aproximando. Já vi notícias ali, inclusive, falando que o próprio Zelensky está pronto para assinar um acordo, enfim. Deve acontecer alguma coisa sobre isso, né? Parece estar mais próximo dessa vez de verdade, enfim, tomara, né, também. E aí, isso também pode, né, deve anunciar a remoção de restrições ao petróleo bruto da Rússia, né? Que isso justamente também nesse momento de uma oferta global maior, né? Uma super oferta global. Então pode derrubar os preços do petróleo, tá? Opera hoje uma leve queda. Nas cotações do minério de ferro lá na China fecharam em alta também, por uma modesta ali recuperação na demanda chinesa, então puxou um pouco para cima o preço. O petróleo Brent, então, que é referência aqui para a nossa Petrobras, 0,37% de queda, negociado agora a 62 dólares e 25 centavos o barril, e o minério de ferro negociado lá no Porto de Dalian, na China, fechou em 0,19% de alta. E o nosso famigerado Bitcoin tem um dia de leve recuperação de 0,26%, cotado aos 87.418 mil dólares. Caso de estudo, hein? Muita gente falando de Bitcoin. Pretendo também fazer alguma coisa nesse sentido. Bom, é isso então, pessoal. O vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, por favor, se inscrevam aí no canal. Não dói nada, é só apertar um botãozinho aí. Poxa vida, é tão rápido. E você ajuda esse que vos fala a sempre estar motivado para trazer mais informações financeiras a um povo tão dependente dessas informações. Fico por aqui então, nos vemos amanhã aqui no Morning Call. Um forte abraço a todos. Tchau.